A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Estamos aqui diariamente para beber o nosso café espiritual com o apóstolo Miguel Ângelo, mas, acima de tudo, para fazer desses 30 minutos uma bússola para a sua vida. Fazer de um programa evangélico o foco para o seu dia a dia, para a sua vida, para a sua peregrinação nesta terra com a garantia da eternidade. Então, nesses dias tão difíceis, período chamado período de carnaval, é também o momento correto para fazermos uma reflexão, para olharmos um pouco para dentro, para introspectarmos a palavra, porque de um lado o inimigo bota para quebrar, desculpa a expressão bem carioca, levando as pessoas para bem longe do centro da vontade de Deus. Do outro lado, uma voz, a voz de um profeta vivo que diz: este é o caminho. Então vamos aproveitar esta hora para pensar que talvez a sua vida seja hoje como um quebra-cabeças onde as coisas não se encaixam muito bem. Porque na realidade, todos nós passamos em algum momento por grandes desafios de vida. E algumas das coisas que surgem aos olhos humanos não fazem qualquer sentido para nós. Mas eu entendo, à luz da Bíblia, que cada revés que eu tive que enfrentar e viver na minha vida, cada revés, sempre desempenhou um papel preponderante, porque eu entendi sobre os planos de Deus para a minha vida. E dentro dos planos de Deus, nesta peregrinação, existem reveses, existem infortúnios, ventos que sopram com ímpeto, chuvas que caem avassaladoras, rios que transbordam. E é aí que as pessoas olham as suas vidas e dizem: olha, minha vida não faz sentido. É como um quebra-cabeças que falta uma pedra. Eu tenho aqui no estúdio um pequeno quebra-cabeças aí da Disney, muito interessante. E neste quadro aqui, falta lá uma pedrinha. Já mostrei ontem, eu vou mostrar a semana inteira. Esta pedrinha que está faltando aqui, olha aqui, é a pedra que vai arrematar a sua vida. São os planos de Deus que você depois vai poder compreender. Por que você teve que enfrentar um revés, um infortúnio, uma crise, um problema, uma chuva, um vento com ímpeto. Quero lhe dizer isto para que você não se desespere mais, para que você não ande sem rumo, para que você não viva lamuriando, se queixando, murmurando, sem entender que quando Deus colocar aquela pedrinha que falta ali, a sua vida estará completa. Os planos de Deus serão completos. Eu amo esta realidade, porque no livro de Romanos 8, 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então diz que Deus, quando nos chama, Ele tem um propósito. Mesmo no meio das tempestades da vida. Mesmo quando você olha a sua vida e diz: mas está faltando ali uma pedra,
no contexto da minha vida, no meu quebra-cabeças. Então diz que tudo coopera para o bem, porque nós fomos chamados segundo o seu propósito. Aqueles que amam a Deus são chamados segundo o seu propósito. Então aqui mostra algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a soberania de Deus. Deus tem um plano, esse plano tem que ir adiante, nós não podemos fugir da vontade de Deus. E talvez vocês digam, mas por que isto aconteceu comigo, apóstolo? Por que esta situação teve que acontecer comigo? Não é injusto? Não é cruel eu ter que viver aqui amargurado? Eu conheço muita gente, ou conheci muitas pessoas, que viveram tempos, anos furiosos com Deus, porque olhavam a vida, e agora o Davi vai mostrar outra vez, e viam um quadro, mas que faltava uma peça. Era apenas um quebra-cabeças. As coisas não se encaixavam. A vida sem alegria, sem entusiasmo, tentando dar passos e viver cada dia da sua forma mais pretensiosa, mas sempre vendo frustração. Então, viver sem alegria e entusiasmo na vida é dramático. É olhar o quebra-cabeça e dizer, falta lá uma pedra. Mas creia numa coisa. Deus está no controle. Não é um acaso o fato de você estar me vendo aqui neste canal de televisão, me ouvindo numa estação de rádio, não é um acaso. Você tem que confiar nos planos de Deus. Hoje eu posso lhe dizer isto com segurança. Durante muitos anos eu não entendia o porquê das circunstâncias, o porquê das intempéries, dos infortúnios. Mas quando Deus tem um grande plano para a vida de alguém, plano na sua vida, Ele guia os passos. Ele leva as coisas a se encaixarem. E olha, eu vou lhe dizer, nada é surpresa para Deus daquilo que você está vivendo hoje. Ele pode reverter tudo a teu favor. Ele pode criar uma nova chance, colocar uma pessoa certa na tua vida, dar-te uma ideia nova, um toque de Deus na sua empresa. Ele pode transformar o amargo em doce. Ele pode transformar a tristeza em alegria. O luto, pranto, em danças de louvor, diz a palavra do Senhor. Agora você tem que entender que no quebra-cabeças da vida, no puzzle da vida, esta pedra aqui, que vai arrematar toda a tua vida, vai dar valor, vai dar sentido, só Deus pode colocá-la lá. Só o amor de Deus. Só quando há uma entrega total a Deus é que a pessoa se realiza. Você sabe, eu estava lendo uma série de matérias sobre o sofrimento de algumas pessoas que sofrem de uma codependência afetiva. Estava lendo uma matéria de uma senhora que durante 30 anos ela só atraiu gente má à sua vida. Todos os namoros, todas as relações eram com pessoas que usavam droga, que se alcoolizavam, que eram extremamente violentas, que batiam, que agrediam. E as pessoas que entram numa relação para serem felizes, depois descobrem uma codependência afetiva e descobrem no meio das lutas que elas, na realidade, sofrem porque elas atraem a si pessoas
que já fizeram parte as questões distorcidas em termos de família. Porque é assim, é aquela moça que teve um pai alcoólatra, um pai que agredia a mãe, um pai que deixava passar necessidades, criava vicissitudes à família. E malignamente esta pessoa às vezes busca uma relação de alguém agressivo, alcoólatra, que cria problemas, porque esta pessoa acha que vai resolver o problema dos outros. Na realidade, ela está continuando a viver o drama da sua família, da sua casa. Uma relação, quando a pessoa entra numa relação, entra para ser feliz. Não entra para sofrer. E se a pessoa vai aceitando apanhar, a pessoa que bebe, que fuma, que se droga, é um relacionamento, outro, 2, 3, 4. Isso aqui é uma doença terrível. Isso inibe a vida, isso incapacita a pessoa. Porque o único que tem o amor perfeito é o amor de Jesus Cristo. O único que tem um plano perfeito é o plano de Deus. Onde Ele vai juntando as pedrinhas todas do quebra-cabeças, até que um dia Ele vai e coloca a pedra que faltava lá na tua vida. Então você tem que se manter aberto ao plano de Deus. O plano de Deus se desdobra a cada dia. Mesmo que hoje, nesta terça-feira, a sua vida pareça sem sentido. Talvez você tenha dito, mas pastor, nada se encaixa na minha vida. Ouça, eu tenho aqui a pedrinha que está faltando lá no meu quebra-cabeças. Está aqui na minha mão. E este quadro só terminará quando eu encaixar essa pedrinha. Aí o quadro se fecha. Aí tudo você vai perceber como Deus tinha razão. Como Deus estava correto. Mas só quando esta pedrinha encaixar lá no quebra-cabeças. E eu vou lhe dizer uma coisa. As coisas só terminam quando Deus diz sim. Eu sei que alguém me assistindo dentro de um hospital, abandonado pela família, como eu fui. Só a minha mãe, a quem eu tanto amo, ficou do meu lado. Olha que eu passei 9 meses num CTI, num recobro. Eu passei 2 anos de hospital. 2 anos. Família desaparece, os amigos desaparecem, vem uma primeira visita, não aparecem mais. Você vai sentindo rejeição. E você sabe que a rejeição é uma coisa muito difícil de suportar. Aquela pessoa que tem anos de vai e vem ao hospital, vai para a UPA, vai para o hospital, vai para o hospital, vai para a UPA, interna, sai. São provações, são agruras permanentes. Mas você sabe, no quebra-cabeça da tua vida, Deus tem uma pedrinha que está aqui nas minhas mãos, chama-se a vontade de Deus. Quando eu colocar esta pedra que falta lá, tudo vai se harmonizar. O quadro vai ficar perfeito. Você sabe por quê? Porque Deus é bondoso. Deus é misericordioso. Deus é cheio de compaixão. Ele cria as oportunidades sobrenaturais. Vem aquilo que eu chamo de repente. De repente, às vezes você não sabe explicar como é que Deus coloca lá a pedrinha, mas de repente. É Deus que coloca um médico, um advogado, um juiz, um empreiteiro, um sócio, uma porta que se abre e aquele amargo da vida se torna doce. Ouça, amado, só Ele é perfeito. Deus não comete erros. Se falta lá uma pedra, Deus tem o encaixe perfeito. Então, todo desafio, todo,
Ele nos prepara para grandes vitórias posteriores. Você não é o que os outros dizem que é. Você é quem Deus diz que você é. E claro que a Bíblia diz, se você crê em Jesus, em Romanos 8,37, em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Quem é aquele que nos amou? Aquele que nos amou é o Senhor Jesus Cristo. E por meio dele, não é por meio da nossa capacidade, da nossa inteligência, dos dons, dos talentos, por meio dele. Para que ele seja o meio para fecharmos o quadro aqui do quebra-cabeças. Você tem que entregar a sua vida a Jesus. Para você ser uma pessoa mais que vencedora e a pedra que está faltando o quebra-cabeça da tua vida se encaixar lá, você não pode continuar aí, sozinho, em casa. Você tem que dar o passo de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você hoje tem que dizer, eu vou para a igreja. Eu vou viver a vida espiritual. Olha, você pode ser uma pessoa, um grande empresário. Sem Jesus Cristo sempre faltará a pedra do teu quebra-cabeça. Você pode ser um grande ator, uma pessoa, um profissional liberal de grande êxito, um grande advogado, arquiteto, médico, engenheiro. Você pode ser um magistrado, mas para você ser um vitorioso, para que o quadro da sua vida se feche, é preciso que Deus coloque lá a pedrinha que falta. Então você é um vitorioso por meio daquele que te amou. Por isso é que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo um propósito. Deus não nos colocou frente a frente, ou por essa rádio, ou pelo satélite, apenas porque você estava aí desesperado, sem saber o que fazer da vida. Deus tem um plano, em tudo há um propósito. No meu caso, um acidente foi a forma de Deus colocar a pedrinha que faltava do quebra-cabeças. Às vezes é um desemprego, às vezes é uma crise familiar. A Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo está aqui, olha. A pedrinha que está faltando lá no quebra-cabeça. Então, quando Deus começa a obra, Ele termina. E termina de forma gloriosa. No meu caso pessoal, veja, que coisa linda. Eu sou um apóstolo, sou um profeta vivo, sou um bispo de uma igreja. Quando eu olho para trás, o que eu via? Quebra-cabeças que não... Era quebra-cabeças, mas não se ajustava. Porque eu era muito religioso, eu era um católico. Achava que eu não merecia ter passado por um acidente. Passo por um acidente. Meu corpo apodreceu em vida. Eu sei o que é necrose de tecidos, necrose ósseas. Eu sei o que é o médico pegar uma pinça, cortar os tecidos, bater lá no osso, ir descorticando o osso, fazendo uma descorticação óssea, e eu não sentir nada. E eu sempre perguntava por quê? Porque Deus queria trabalhar o meu caráter, Ele não podia fazer de outra forma. Bom, Ele permitiu que fosse através desta situação. E o dia, e vai fazer agora 37 anos, vão fazer 37 anos, no dia 7 de março, no dia em que eu, sobre um altar, recebi a consagração pelas mãos de um dos maiores profetas do mundo, Roberto McAllister, quando ele impôs as mãos sobre mim e disse, Deus tem um plano para esta vida, esta igreja não está preparada para o receber, será um novo ministério, eu te darei a ti, Miguel Ângelo, tudo,
Eu começarei na Ilha do Governador, mas não vai ficar muito tempo, vai se alargar, o teu ministério vai passar fronteiras. Você é um chamado de Deus naquele momento. Aquela pedrinha que faltava, olha só, começou ali, e quando eu ouvi a palavra profética, a pedra se encaixou. O quadro da minha vida passou a ter valor. Eu estava dentro dos planos de Deus. Deus não falha. O Senhor Jesus Cristo não comete erros. O plano é perfeito. Ele começa, ele termina. E esta pedrinha só foi encaixada na minha vida o dia que eu disse: Senhor, eu me rendo a Ti, Pai. Eu não vou mais entrar em rota de colisão com Deus. Não. Quem sou eu para continuar discutindo com Deus? Tu és o oleiro, eu sou a massa. Isto tudo se encaixou. E hoje eu olho para trás, e vocês sabem que às vezes eu até rio de algumas situações que eu vivi, que eu dizia: Deus não existe. E por Ele existir é que eu passei por todas as situações. O quadro da minha vida está perfeito, lindo e completo. Ele quer fazer isto na sua vida também. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, Pai. Tu és maravilhoso, Pai. Olha, Deus, tu tens aquela pedrinha neste quebra-cabeças que está se encaixando agora. Esta pessoa está compreendendo que os reveses, que as dificuldades, que as lutas, que os infortúnios, tudo eram peças que iam se unir, iam se ligar até tornar tudo perfeito. Senhor, opera esse milagre, completa essa obra. Faz com que este homem, esta mulher, Pai, se rendam a Ti, entendam o chamado e comecem a viver os melhores dias da sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Bom, nós estamos nos preparando para viver esta quarta-feira de forma intensa. Eu vou falar sobre fé oposta à murmuração. Eu sempre vi na palavra murmuração a grande tragédia da vida das pessoas, especialmente as pessoas que querem viver uma vida espiritual. As grandes derrotas da Bíblia sempre foram em função de murmuração. Isto se opõe a Deus e gera uma ira de Deus. Murmurar é tão pecado quanto a feitiçaria. Nós vamos aprender a viver como controlar a murmuração, porque a boca só fala aquilo que o coração está cheio. Quando você murmura em casa com a tua família, no teu escritório, nas tuas relações, no teu dia a dia, você está afastando a glória de Deus da tua vida. A murmuração é igual à feitiçaria. Você sabe quantos feiticeiros estão aí com Bíblia debaixo do braço? Porque murmuram, porque se queixam, porque se lamentam. Em vez de usar a sua fé, deixam que a boca fale, efetivamente é assim, do que o coração está cheio. Muito do que emperrou a minha vida no passado era em função de murmúrios. Estou cansado, não vai dar certo, estou estressado, o mundo não é assim, todo mundo isso, todo mundo aquilo. E Deus ouve cada palavra. Então, a conquista da vida passa pela fé e a eliminação total do murmúrio. Ou você acaba com o murmúrio, ou o murmúrio, a murmuração, acabará com a sua vida. Veja, dos 3 milhões de pessoas que naquele Números 14 gritaram, choraram e murmuraram contra Moisés e Arão, só Josué e Caleb e as pessoas de 20 anos para baixo entraram na terra prometida. Os outros todos pereceram no deserto. E Deus disse: Josué e Caleb têm um espírito diferente. Eles acreditaram, eles preferiram ficar com a fé
do que ficar se lamentando, lamuriando ou se queixando. É um assunto que vamos abordar aí durante quase um mês. Isso vai ser cura para muita gente. Quarta-feira, 19h30, aqui na Rua Maricá, 320, no bairro de Jacarepaguá. Esta rua é paralela a Cândido Benício e é próximo a 28DP. Nós estamos mostrando a nossa catedral, um lugar, uma cidade refúgio. Eu tenho dito isso aqui. O senhor me disse, Miguel, neste período até 2019, que o Brasil estará em grandes convulsões socioeconômicas, enfim, políticas, este templo será uma cidade refúgio para aqueles que querem viver vitoriosamente como uma nação santa e intocável, como coroa e diadema nas mãos do Senhor. Venha estar conosco. Se você me ligar agora pelo 30 17 90 90, eu vou lhe oferecer o meu livro, Você é um dos nossos. É um livro de doutrinas que vai ensinar você a conhecer o coração de Deus, a última reforma protestante, em nome de Jesus. Amanhã vamos continuar mostrando aqui o quebra-cabeças e vamos continuar falando sobre esta perfeição que é o plano de Deus, ou os planos de Deus, como são perfeitos. Amém? Aguardamos por você. Sou o apóstolo Miguel Ângelo. Quero lhe desejar um dia fantástico, um dia cheio da graça de Deus, um dia vitorioso. Declarar que nesse período de carnaval você decidirá definitivamente a que Deus você quer servir. Se a Mamon, ao mundo ou a Jesus Cristo. Se é Jesus, venha para Ele. Siga-o. Viverá os melhores dias da sua vida. Voltamos amanhã. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, meu nome, da minha amada esposa, em nome de todo o povo da Igreja de Cristo Vivo, nossa equipe de televisão, nós declaramos vitória para a sua vida. E não se esqueça, Jesus Cristo é o Senhor. Graça e paz. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, 9 e 18 horas, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá 320, Campinho, próximo à Praça Seca, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga sua família. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.